Narrativa. Eu estava terminando o jantar quando minha noiva largou a bomba como se estivesse discutindo o tempo. Então Nathan ligou hoje, ela disse, checando o reflexo dela no espelho do corredor. Ele quer tomar uns drinks amanhã à noite e colocar o papo em dia. Você sabe, ver como as coisas estão indo. Eu olhei para cima do meu prato. Nathan, o ex-namorado dela de 3 anos, o que ela namorou logo antes de mim. Colocar o papo em dia, eu perguntei, mantendo a voz no nível. Ela virou com aquele sorriso que eu costumava amar. Só como amigos, obviamente. A gente terminou em bons termos, e ele tá curioso sobre como eu tô. É completamente inocente. Entendi. Você obviamente não tá convidado, no entanto, ela acrescentou com uma risadinha. Isso seria estranho, né? Ter meu noivo lá enquanto eu tô falando com meu ex. Lá estava, a linha na areia. Completamente entendido, eu disse, dando outra mordida na comida. Ela pareceu satisfeita com minha resposta. Satisfeita demais, como se tivesse esperado algum tipo de briga ou ciúme de mim, e minha reação calma significava que ela tinha ganhado alguma coisa. Eu sabia que você ia entender. Você é tão maduro sobre essas coisas. É por isso que eu te amo. Ela veio e beijou o topo da minha cabeça. A maioria dos caras ficaria todo estranho e possessivo sobre a namorada deles tomando café com um ex-drinks, você disse. O quê? Você disse drinks primeiro, depois café agora há pouco. Ela acenou com a mão de forma dismissiva. Mesma coisa. Você sabe o que eu quero dizer. Eu não sabia o que ela queria dizer. Eu sabia exatamente o que ela queria dizer. Ela desapareceu no quarto para escolher uma roupa para amanhã. Eu podia ouvir cabides deslizando pela haste, roupas sendo provadas e descartadas. Ela estava colocando esforço real nesse encontro inocente para colocar o papo em dia. Eu terminei de comer em silêncio, minha mente já trabalhando no que precisava acontecer em seguida. Isso não era sobre ciúme ou possessividade. Isso era sobre respeito, limites, e que tipo de casamento a gente teria se eu deixasse isso passar. A resposta era simples. A gente não teria um. Ela voltou vestindo o vestido preto dela. O que ela usou no nosso primeiro encontro. Como eu tô? Ela perguntou, dando uma giradinha. Perfeito para colocar o papo em dia com um ex, eu disse. Ela perdeu o sarcasmo completamente. Obrigada, amor. Eu quero parecer bonita, mas não como se eu estivesse tentando demais, sabe? Você arrasou. Ela estava tão focada na aparência dela e nos planos dela que não notou que eu tinha parado de chamar ela pelo nome. Não notou a mudança no meu tom. Não notou que eu estava estudando ela como se eu estivesse vendo ela pela primeira vez. Ou talvez pela última vez. Eu provavelmente devo chegar em casa por volta das 10, ela disse, passando o batom no espelho. A menos que a gente realmente entre na conversa, aí talvez 11. Sem pressa. Você é o melhor. Ela pegou a bolsa e as chaves. Eu te mando mensagem quando eu estiver indo para casa. A porta fechou atrás dela com um clique suave. Eu fiquei lá por um momento, ouvindo o carro dela ligar e ir embora. Então eu me levantei, limpei a mesa, e fui pegar meu laptop. Eu tinha algumas ligações para fazer. A primeira ligação que eu fiz foi para Harrison Jewelers no centro. O mesmo lugar onde eu tinha escolhido o anel de noivado dela há só 6 meses. Harrison Jewelers, aqui é Mike falando. Oi. Isso é sobre o anel que eu comprei em março. Conta no meu nome. Eu preciso saber sobre a política de devolução de vocês. Ah, certamente. Posso perguntar o motivo da devolução? Mudança de circunstâncias. Houve uma pausa. Mike provavelmente tinha ouvido isso antes. Bem, nossa política diz que anéis de noivado podem ser devolvidos em até 90 dias por reembolso total. Desde que estejam na condição original. Depois disso, a gente oferece crédito na loja ou pode discutir um valor de troca. Já se passaram 6 meses. Entendi. Nesse caso, a gente precisaria avaliar a peça, mas tipicamente a gente oferece 60 a 70% do preço de compra por uma troca. 60% de $4.000. $2.400 de volta. Não ideal, mas melhor do que ficar com um anel para alguém que estava atualmente tomando drinks com o ex dela. Eu vou amanhã de manhã. Excelente. Só traga o anel e o recibo se você tiver. Em seguida, eu abri meu laptop e comecei a pesquisar direitos de inquilinos. A gente tinha morado no meu apartamento pelo último ano. O nome dela não estava no contrato de aluguel. Legalmente, ela era uma hóspede que tinha ficado mais do que o bem-vindo. 30 dias de aviso na maioria dos casos. Mas dadas as circunstâncias, eu me perguntei se isso sequer se aplicava. Eu fiz uma lista de tudo que era dela versus meu. Móveis que a gente comprou juntos seriam complicados, mas a maioria das coisas grandes era minha de antes dela se mudar. As roupas dela, os livros dela, a coleção dela de produtos caros de skincare que ocupavam metade da bancada do banheiro. Meu celular vibrou. Uma mensagem dela. Acabei de chegar. O lugar é realmente legal. Nathan tá bonito, rosto sorridente com olhos sorridentes. Eu encarei a mensagem por um longo momento. O rosto sorridente foi um toque legal. Eu não respondi.
Em vez disso, eu liguei pro meu amigo Brandon, que tinha passado pelo próprio término bagunçado no ano passado. E aí, cara? Eu preciso de um favor. Posso dormir no seu sofá por uns dias? Problema no paraíso? O paraíso acabou de acabar. O que aconteceu? Eu dei pra ele a versão curta. Brandon ouviu sem interromper, o que era uma das coisas que eu apreciava nele. Cara, ela tá te testando, ele disse quando eu terminei. Isso é algum tipo de jogo de poder. Eu sei. Então o que você vai fazer? Eu vou passar no teste dela com cores voadoras. Só não do jeito que ela espera. Você precisa de ajuda pra mover coisas? Provavelmente amanhã. Eu te aviso. Feito. E ei, bom pra você por não aguentar essa porcaria. A maioria dos caras estaria sentado preocupado doente agora. Depois de desligar com Brandon, eu comecei a arrumar. Só o essencial por agora. Roupas para uns dias, itens de higiene, meu laptop, e coisas de trabalho. Eu me movi de forma metódica, como se eu estivesse arrumando para uma viagem de negócios. Meu celular vibrou de novo. OMG, ele é tão engraçado. Eu esqueci o quanto a gente ria junto o rosto com lágrimas de alegria. Dessa vez eu quase ri eu mesmo. Ela estava realmente me dando um play-by-play do encontro dela. Ou ela era completamente cruel sobre como isso parecia, ou ela estava deliberadamente tentando me deixar com ciúme. Nenhuma opção falava bem pro julgamento dela. Eu encontrei uma caixa no armário e comecei a arrumar as coisas dela também. Pode muito bem adiantar. A caixa de joias dela, as fotos na mesa de cabeceira, a caneca de café favorita dela, todos os pequenos sinais de que ela morava aqui. Às 10h30, eu tinha 2 malas arrumadas para mim e uma caixa das coisas dela pronta para ir. Meu apartamento já parecia diferente. Mais limpo de algum jeito. Como se estivesse voltando pro que costumava ser. Meu celular tinha ficado quieto pela última hora. Ou ela estava se divertindo demais para mandar mensagem, ou ela finalmente tinha percebido que mandar atualizações sobre o ex dela não era o movimento mais esperto. Eu me sentei no sofá e abri uma cerveja. O mesmo sofá onde ela tinha dito sim quando eu propus. Onde a gente planejou o nosso futuro juntos. Onde ela provavelmente esperaria se enrolar do meu lado amanhã à noite e fingir que nada tinha mudado. Mas algo tinha mudado. Tudo tinha mudado. Ela só não sabia ainda. Por volta das 11, eu liguei para minha irmã Megan. Ela nunca tinha sido particularmente fã da minha noiva, embora tivesse mantido as opiniões dela mais para si mesma. Isso é tarde para você, ela disse em vez de oi. Tudo bem? Defina bem. Ah não. O que ela fez agora? Eu contei para ela a história toda. Megan ouviu, e eu podia praticamente ouvir ela revirando os olhos pelo telefone. Você tá brincando comigo? Ela tá te mandando atualizações do encontro dela com o ex dela. Relacionamento anterior. Ela é muito clara sobre isso. Certo. E eu tenho certeza que Nathan vê do mesmo jeito. Megan pausou. Então qual é o seu plano? Arrumar as coisas dela. Dar pra ela 30 dias para encontrar um novo lugar. Seguir com a minha vida. Bom. Já tava na hora de você crescer uma espinha sobre o comportamento dela. Eu sempre tive espinha. Você teve paciência. Tem uma diferença. Lembra do Natal passado, quando ela surtou sobre passar tempo com a nossa família em vez da festa da amiga dela? Eu lembrei. E da vez que ela insistiu em redecorar meu apartamento sem perguntar. E como ela tinha começado a tomar decisões grandes sobre nosso casamento sem me incluir nas discussões. Eu devia ter visto isso vindo. Eu disse. Provavelmente. Mas melhor tarde do que nunca. Você quer que eu venha e te ajude a arrumar as coisas dela? Eu dou conta. Obrigado mesmo assim. Me liga amanhã. Eu quero saber como isso se desenrola. Depois de desligar com Megan, eu fiquei lá pensando em todos os pequenos sinais vermelhos que eu tinha ignorado. O jeito que ela tinha gradualmente tomado conta do meu espaço. Como ela tinha começado a tomar decisões unilaterais sobre nosso futuro. O desrespeito sutil que tinha crescido mais ousado com o tempo. Essa noite não era o começo de um problema. Era só o momento que eu decidi parar de ignorar. Meu celular tocou. Brandon ligando de volta. Ei. Eu tava pensando no que você me contou. Você tem certeza que quer fazer isso essa noite? Talvez durma sobre isso. Eu tenho dormido sobre isso por meses sem perceber. Justo. E escuta. Meu sofá é seu pelo tempo que você precisar. Mas você pensou no que você vai dizer pra ela quando ela chegar em casa? Eu vou dizer pra ela a verdade. Que respeito não é negociável. Que eu não vou casar com alguém que acha apropriado sair em encontros com o ex dela e me mandar mensagem sobre o quanto ela tá se divertindo. Você tá realmente chamando isso de encontro? O que você chamaria? 2 pessoas que costumavam dormir juntas, se arrumando, saindo para tomar drinks, e rindo sobre velhos tempos. Se anda como um pato. Brandon riu. Quando você coloca assim, a parte louca é que ela realmente achou que eu ficaria bem com isso.
Como se ela tivesse me treinado tão bem que eu só ficaria aqui e esperaria ela voltar para casa do encontro dela com outro cara. Talvez seja exatamente o que ela pensou. O pensamento doeu porque provavelmente era preciso. Em algum ponto no caminho, eu tinha me tornado o tipo de cara que aceitaria isso. O tipo de cara que faria desculpas por comportamento que devia ser inaceitável. Bem, não mais. Eu andei pelo apartamento mais uma vez, garantindo que eu tinha tudo o que precisava. O contrato de aluguel estava no meu nome. As contas estavam no meu nome. Ela tinha se mudado para minha vida, meu espaço, minha rotina. E agora ela podia se mudar de volta para fora. Às 11h47, meu celular vibrou com outra mensagem. Indo para casa agora. Obrigada por ser tão legal sobre essa noite. Te amo. Eu li 2 vezes, então deletei sem responder. Ela estaria em casa em 20 minutos, esperando me encontrar assistindo TV ou lendo na cama. Em vez disso, ela me encontraria sentado na sala com malas arrumadas e uma caixa das coisas dela. Eu desliguei a maioria das luzes e me sentei para esperar. A conversa que a gente estava prestes a ter determinaria se ela era a pessoa que eu achava que ia casar ou se eu tinha me enganado pelos últimos 2 anos. De qualquer jeito, eu teria a minha resposta essa noite. Eu ouvi o carro dela entrar no estacionamento exatamente à meia-noite. O motor desligou, seguido pelo som familiar dos saltos dela clicando contra o pavimento. Ela estava demorando para subir pro prédio, provavelmente checando o celular ou retocando a maquiagem. Eu fiquei sentado no sofá, minhas malas na porta, a caixa das coisas dela na mesa de centro. O anel de noivado estava na caixa original do lado da lâmpada. Tudo estava organizado, deliberado. Isso não ia ser um surto emocional ou uma cena dramática. Isso ia ser uma transação de negócios. A chave girou na fechadura, e ela entrou, cantarolando baixinho para si mesma. Ela estava de bom humor ótimo, na verdade. Melhor do que eu tinha visto ela em semanas. Ei, amor. Ela chamou, tirando os saltos na porta. Você ainda acordado? Aqui dentro. Ela entrou na sala, ainda brilhando do encontro dela. O cabelo dela estava ligeiramente bagunçado, o batom dela tinha sumido, e tinha uma felicidade nos olhos dela que eu não tinha colocado lá. Foi quando ela notou as malas. A caixa. A caixinha do anel. O sorriso dela sumiu devagar, como alguém ajustando o dimmer. O que é tudo isso? Ela perguntou, tentando manter a voz leve. Senta. Por quê? O que está acontecendo? Ela ficou de pé, os olhos dela indo entre as malas arrumadas e meu rosto. Aconteceu algo? Alguém morreu? É, eu disse. Nosso relacionamento. Ela deu uma risada nervosa. Do que você tá falando? Eu saí por tipo 4 horas. O que poderia ter acontecido? Nada aconteceu. Esse é o ponto. Eu gesticulei para a cadeira do outro lado de mim. Ela finalmente sentou, mais empoleirada na beira como se pudesse precisar correr. Eu não entendo. A gente estava bem essa manhã. Você disse que entendeu sobre eu encontrar com Nathan. Você foi completamente legal com isso. Eu fui. Eu entendi perfeitamente. Então qual é o problema? Eu me inclinei para trás e estudei o rosto dela. Ela genuinamente não entendia. Depois de 2 anos juntos, depois de planejar um casamento, depois de construir o que eu achava que era uma parceria, ela honestamente não conseguia ver o que estava errado com essa noite. O problema é que minha noiva acabou de passar 4 horas em um encontro com o ex-namorado dela e achou que isso era comportamento apropriado. Não foi um encontro. Quantas vezes eu tenho que te dizer isso? A gente é amigos. A gente tem história, mas a gente é só amigos agora. Amigos que se arrumam com as roupas favoritas, saem para tomar drinks, e mandam mensagem sobre o quanto a outra pessoa tá bonita. O rosto dela corou. Você tá pegando essas mensagens do jeito errado. Qual é o jeito certo de pegar elas? Eu tava só sendo amigável. Eu tava animada para ver um velho amigo e eu queria compartilhar isso com você. Eu achei que você ia apreciar que eu tava sendo aberta e honesta sobre tudo. Eu quase ri daquela lógica. Você achou que eu ia apreciar atualizações ao vivo sobre o quanto seu ex é atraente e o quanto você tá se divertindo sem mim. Quando você coloca assim, parece ruim. Parece exatamente o que foi. Ela se levantou e começou a andar de um lado pro outro, as mãos dela se movendo enquanto ela falava. Isso era o Theo dela quando ela estava ficando agitada. Olha, talvez eu pudesse ter lidado melhor. Talvez eu devesse ter sido mais sensível sobre as mensagens. Mas você tá completamente exagerando aqui. Terminar por algo tão pequeno é insano. Pequeno? Sim, pequeno. Eu tomei drinks com alguém que eu costumava namorar. A gente conversou. A gente riu. A gente colocou o papo em dia sobre a vida um do outro. É isso. Nada aconteceu. Nada nunca ia acontecer. Esse não é o ponto. Então qual é o ponto? Por favor, me explica porque eu tô completamente perdida aqui. Eu me levantei também, cansado de olhar para cima para ela enquanto ela andava. O ponto é respeito. O ponto é limites. O ponto é que você tomou uma decisão que afetou nosso relacionamento sem considerar como eu poderia me sentir sobre isso.
Mas você disse que estava bem com isso. Porque eu queria ver o que você faria. Eu queria ver se você reconheceria que sair sozinha com seu ex, se arrumar pra ele, e se divertir o suficiente pra me mandar mensagem sobre o quanto ele tá bonito era inapropriado pra alguém que supostamente vai casar comigo em 6 meses. Ela parou de andar. Então isso foi algum tipo de teste? Não. Isso foi você me mostrando quem você é quando acha que eu vou só aceitar qualquer coisa. Isso não é justo. O que não é justo é estar noivo de alguém que acha ok priorizar os sentimentos do ex-namorado dela sobre os do noivo dela. Eu nunca disse que estava priorizando os sentimentos dele. Você disse que seria estranho se eu viesse junto. Estranho pra quem? Pra ele? Por que você tá preocupada em deixar seu ex-namorado confortável? Ela abriu a boca pra responder, então fechou. Pela primeira vez essa noite, ela parecia estar pensando nas palavras dela antes de falar. Teria sido estranho, ela disse finalmente. Pra ele. Pra todo mundo. Mas principalmente pra ele. Porque no fundo, você sabia que isso não era só dois amigos colocando o papo em dia. Você sabia que tinha algo inapropriado nisso, ou você não teria se importado em tornar isso estranho. Ela sentou de novo, a energia dela murcha. Então e agora? Você realmente vai jogar fora 2 anos porque eu tomei jantar com um velho amigo? Drinks. Você disse drinks toda vez exceto quando estava falando comigo. Interessante como isso continua mudando. Meu Deus, você tá acompanhando cada palavra que eu digo agora. Eu tô prestando atenção em detalhes que importam. Como você tá planejando essa roupa desde ontem? Como você tá mais animada sobre essa noite do que você tá sobre qualquer coisa comigo em meses? Como você nunca perguntou uma vez se eu tava ok com isso? Você só me disse que eu não tava convidado. Ela ficou quieta por um longo momento, encarando a caixa das coisas dela na mesa de centro. Eu não achei que seria tão grande coisa, ela disse baixinho. Esse é o problema. Você não pensou em como isso me afetaria de jeito nenhum. Você só assumiu que eu ficaria bem com o que quer que você decidisse fazer. Então o que acontece agora? Eu peguei a caixinha do anel e estendi pra ela. Agora você decide que tipo de pessoa você quer ser. E eu decidi que tipo de casamento eu tô disposto a ter. Ela encarou a caixa como se pudesse morder ela. Você tá realmente fazendo isso. Eu tô realmente fazendo isso. Por uma noite fora com um velho amigo. Por um padrão de comportamento que essa noite deixou cristalino. Ela pegou a caixa com mãos tremendo. Pra onde eu supostamente vou? Isso é algo que você vai precisar descobrir. Seu nome não tá no contrato de aluguel. Então legalmente eu preciso te dar 30 dias de aviso. Eu tô te dando isso agora. 30 dias. Eu vou ficar na casa do Brandon por uns dias pra te dar espaço pra fazer arranjos. Mas sim, 30 dias. Ela olhou ao redor do apartamento como se estivesse vendo pela primeira vez. Ou talvez pela última vez. Eu não acredito que você tá fazendo isso com a gente, ela sussurrou. Eu não tô fazendo isso com a gente. Isso acabou no momento que você decidiu que sair com Nathan era mais importante do que respeitar nosso relacionamento. Eu peguei minhas malas e andei pra porta. Eu volto domingo à tarde pra pegar mais das minhas coisas. Tenta ter um plano até lá. Espera, ela se levantou, ainda segurando a caixinha do anel. A gente pode pelo menos falar sobre isso quando você não estiver tão bravo? Eu não tô bravo. É isso que você não entende. Eu tô decepcionado, e isso é pior. Eu abri a porta e olhei pra ela mais uma vez. Ela estava no meio do que costumava ser nossa sala, segurando o que costumava ser o anel de noivado dela, cercada pelo que costumava ser nosso futuro. Pra o que vale, eu disse, eu espero que você e Nathan fiquem muito felizes juntos. Então eu fechei a porta e andei pra longe do maior erro que eu quase cometi na minha vida. O sofá do Brandon acabou sendo mais confortável do que eu esperava. Eu dormi melhor naquela primeira noite do que eu tinha em semanas. Sem virar e mexer. Sem ficar acordado pensando se eu estava fazendo a escolha certa. Só sono sólido, ininterrupto. Eu acordei com um cheiro de café e bacon. Brandon estava na cozinha, já vestido pro trabalho. Bom dia, raio de sol. Como você dormiu? Melhor do que eu tenho em meses. Isso é um bom sinal ou um sinal realmente ruim? Ele me entregou uma caneca de café. Algum arrependimento ainda? Eu pensei sobre isso por um momento. Nenhum. Droga. Você tá realmente acabado, né? Completamente. Meu celular tinha ficado vibrando a noite toda. 17 chamadas perdidas, 12 mensagens de voz e 43 mensagens de texto. Eu não tinha olhado nenhuma delas. Ela tá tentando te alcançar. Brandon observou, acenando pro meu celular. Eu imaginei, você vai responder? Eventualmente, quando eu estiver pronto para ouvir o que ela tem a dizer, Brandon estudou meu rosto enquanto comia o café da manhã dele. Sabe o que é estranho? Você parece mais leve. Como se alguém tivesse tirado um peso dos seus ombros. Ele não estava errado. Eu me sentia como se pudesse respirar direito pela primeira vez em meses. Como se eu tivesse segurando a respiração sem perceber. No trabalho, eu me joguei num projeto que estava no fundo do queimador por semanas.
Minha colega de trabalho Olivia notou a mudança imediatamente. Você parece diferente hoje, ela disse durante nosso intervalo de almoço. Mais focado. Só trabalhando em algumas coisas pessoais. Coisas pessoais boas ou coisas pessoais ruins. Coisas pessoais necessárias. Olivia tinha encontrado minha noiva algumas vezes em festas de escritório. Ela sempre tinha sido educada, mas nunca particularmente calorosa com ela. Agora eu me perguntei o que ela tinha pegado que eu perdi. Se você precisar de alguém para falar, eu sou uma boa ouvinte, ela ofereceu. Obrigado. Eu posso aceitar isso. Por volta das 3 da tarde, eu finalmente ouvi as mensagens de voz. Elas começaram pedindo desculpas e rapidamente escalaram para bravo, então voltaram pro desespero. Uma coleção Greatest Hits de manipulação emocional. Eu não acredito que você tá sendo tão dramático sobre isso. Você tá jogando fora tudo que a gente construiu por nada. Eu falei com minha mãe e ela acha que você tá tendo algum tipo de colapso. Nathan me mandou mensagem perguntando se a gente tá bem porque você pareceu chateado ontem à noite. Aquela última me fez rir alto. Nathan já tava checando. Que atencioso dele. As mensagens de texto seguiram um padrão similar. Pedidos de desculpas misturados com acusações misturados com tentativas de minimizar o que tinha acontecido. Mais uma se destacou das outras. Enviada às 3h17 da manhã. Eu liguei pro Nathan para contar o que aconteceu e ele disse que achou que a gente tinha terminado baseado em como eu tava agindo essa noite. Ele disse que eu tava flertando com ele a noite toda e ele tava confuso sobre por que eu tava lá se eu tava noiva. Talvez você tava certo sobre algumas coisas. Eu li aquela mensagem 3 vezes. Então Nathan tinha notado o que eu notei. Ele tinha pegado no que ela tava colocando e ela tava ocupada demais curtindo a atenção para perceber. Eu encaminhei a mensagem pro Brandon com uma nota. Até o ex dela sabia que era um encontro. Ele respondeu imediatamente. Caramba. Ela acabou de admitir que tava flertando com ele a noite toda. Isso é brutal. Na tarde de sexta, eu tava pronto para voltar pro apartamento e pegar mais das minhas coisas. Brandon se ofereceu para vir comigo, mas eu queria lidar sozinho. O apartamento parecia diferente quando eu entrei. Menor de algum jeito. Ela claramente tinha chorado. Tinha lenços por todo lado e o lugar tinha aquela sensação abafada, fechada de alguém que não tinha saído em dias. Ela estava sentada na mesa da cozinha quando eu entrei, ainda de pijama às 3 da tarde. Os olhos dela estavam vermelhos e inchados. O cabelo dela estava uma bagunça e ela parecia que não tinha dormido desde que eu saí. Oi, ela disse baixinho. Oi. Eu tenho pensado sobre tudo o que você disse. Eu acenei e fui pro quarto pegar mais roupas. A gente pode falar? Ela chamou atrás de mim. A gente pode falar enquanto eu arrumo. Ela me seguiu pro quarto e sentou na beira da cama enquanto eu puxava roupas do armário. Eu acho que entendo agora por que você ficou tão chateado. Bom. Nathan disse algumas coisas que me fizeram perceber como deve ter parecido da sua perspectiva. Eu continuei arrumando. O que Nathan disse? Ele disse que achou que a gente tinha terminado. Ele disse que eu tava agindo como se eu fosse solteira e ele tava confuso sobre por que eu tava lá se eu ia casar em poucos meses. Cara esperto. Ele também disse, ela pausou, como se estivesse ganhando coragem. Ele disse que eu tava mandando sinais mistos a noite toda, que eu parecia que queria que algo acontecesse entre a gente. Eu parei de dobrar camisas e olhei pra ela. Você queria? Eu não sei. A honestidade me pegou desprevenido. Eu esperava negações, explicações, mais tentativas de minimizar o que tinha acontecido. Eu não esperava ela admitir que talvez quisesse que algo acontecesse com Nathan. Pelo menos você tá sendo honesta agora. Eu fico pensando naquela noite, tentando lembrar exatamente o que eu disse e como eu agi. E quanto mais eu penso, mais eu percebo que talvez eu não estivesse só colocando o papo em dia com um velho amigo. Ela estava chorando de novo, mais quieta dessa vez. Não o choro dramático das mensagens de voz. Só lágrimas escorrendo pelo rosto dela enquanto ela falava. Eu acho que talvez eu estivesse testando algo. Vendo se os sentimentos ainda estavam lá. Vendo se eu ainda tinha aquele efeito nele. E eu acho que eu gostei da atenção. Eu gostei de me sentir desejada por alguém novo. Alguém que ainda não estava acostumado comigo. Eu sentei do outro lado da cama. Longe o suficiente pra gente não se tocar, mas perto o suficiente pra gente poder falar sem levantar a voz. Por que você tá me contando isso? Porque você merece a verdade. E porque eu tô tentando descobrir por que eu fiz algo tão estúpido. E o que você descobriu? Ela ficou quieta por um longo tempo, limpando os olhos com um lenço. Eu acho que eu tenho te dado como garantido. Eu acho que eu me acostumei com a ideia de que você sempre estaria lá não importa o que eu fizesse. E eu acho que talvez eu estivesse começando a me sentir presa por isso. Presa como? Como se talvez eu estivesse me acomodando. Como se talvez tivesse outras possibilidades que eu devesse explorar antes de casar. As palavras ficaram no ar entre a gente. Essa era a conversa que a gente devia ter tido meses atrás, antes de ficar noivos, antes de começar a planejar um casamento, antes de eu gastar $4.000 num anel. Então você usou Nathan para explorar essas possibilidades. Eu acho que sim.
Eu não planejei assim. Mas eu acho que foi o que aconteceu. Eu terminei de arrumar as roupas que eu vim pegar e fechei a mala. Eu aprecio você ser honesta comigo. Isso muda algo? Eu olhei ao redor do quarto que a gente tinha compartilhado pelo último ano. A cama onde a gente conversou sobre nosso futuro. A cômoda coberta com fotos nossas parecendo felizes juntos. O armário onde as roupas dela ainda penduradas do lado dos espaços vazios onde as minhas costumavam estar. Isso muda tudo e nada. O que isso significa? Significa que eu entendo você melhor agora. Mas também significa que eu estava certo em sair. Ela acenou devagar, como se tivesse esperado aquela resposta, mas esperava por uma diferente. Eu encontrei um lugar, ela disse. Minha amiga Riley tem um quarto sobrando que eu posso alugar enquanto eu procuro algo permanente. Bom. Eu vou sair até o fim de semana que vem. Ok. Eu peguei minha mala e fui para a porta. Para o que vale, ela disse, eu sei que eu errei. Eu sei que eu te machuquei. E eu sei que você tá fazendo a coisa certa. Eu parei na porta e olhei para trás para ela. Eu sei que você tá também. Foi a primeira vez que um de nós admitiu que talvez a gente não fosse certo um pro outro afinal. Que talvez essa coisa toda tivesse sido um erro que a gente era teimoso ou assustado demais para admitir. Você vai ficar bem? Ela perguntou. Eu vou. E pela primeira vez desde que essa coisa toda começou, eu estava completamente certo que isso era verdade. 3 meses depois, eu estava no meu apartamento. Meu apartamento de novo, olhando como tudo parecia diferente. O espaço era meu mais uma vez, arrumado do jeito que eu queria, cheio só com coisas que importavam para mim. Eu tinha pegado um sofá novo, pintei o quarto, e até comprei algumas plantas que eu realmente consegui manter vivas. Brandon parou naquela manhã de sábado com café e donuts, uma tradição semanal que a gente tinha desde que eu voltei para casa. Você tá parecendo desgostadoramente bem ajustado, ele disse, se acomodando na cadeira nova que eu comprei na semana passada. Obrigado. Eu digo sério. Quando essa coisa toda começou, eu achei que você ia ser uma bagunça por meses. Em vez disso, você é tipo algum tipo de mestre em términos. Eu pensei sobre isso enquanto tomava meu café. Ele não estava errado. A primeira semana tinha sido dura, não porque eu sentia falta dela, mas porque eu estava me questionando, me perguntando se eu tinha sido duro demais, rápido demais para terminar as coisas. Mas conforme os dias passaram, aquela dúvida tinha sumido completamente. Eu acho que eu só finalmente parei de fingir ser alguém que eu não sou. O que você quer dizer? Eu passei 2 anos sendo o tipo de cara que aceitaria comportamento que me incomodava só para manter a paz. O tipo de cara que sorriria e acenaria quando a noiva dele tomasse decisões que afetavam a gente dois sem perguntar o que eu achava. Brandon acenou. O tipo de cara que ficaria em casa enquanto a namorada dele saía em encontros com o ex dela. Exatamente. E uma vez que eu parei de ser aquele cara, todo o resto caiu no lugar. Meu celular vibrou com uma mensagem da Megan. Almoço hoje? Eu tenho notícia. Eu mostrei pro Brandon a mensagem. Ela tá sendo muito misteriosa sobre essa notícia a semana toda. Provavelmente quer te arrumar com alguém. Irmãs amam essas coisas. 1 hora depois, eu encontrei com Megan no nosso lugar habitual no centro. Ela tava praticamente vibrando de animação. Ok, você tem que prometer não ficar estranho sobre o que eu vou te contar. Isso não é um começo promissor. Eu trombei com Lauren ontem no supermercado. Lauren. Eu não tinha ouvido aquele nome em semanas. Engraçado como alguém que dominou meus pensamentos por 2 anos podia simplesmente sumir. E ela perguntou sobre você. Como você tá? Se você tá vendo alguém. Esse tipo de coisa. O que você disse pra ela? A verdade. Que você tá ótimo. Melhor do que ótimo, na verdade. Eu esperei pelo resto. Megan tava construindo pra algo. Ela me contou que ela e Nathan estão juntos agora. Oficialmente, eu considerei essa informação enquanto comia meu sanduíche. Eu provavelmente devia sentir algo sobre isso. Raiva. Vindicação. Dor. Algo. Em vez disso, eu senti nada. Como se Megan tivesse me contado sobre o tempo ou o que ela assistiu na TV ontem à noite. Bom pra eles, eu disse. É isso. Bom pra eles. O que mais eu devia dizer? Eu não sei. Talvez algo sobre como você estava certo o tempo todo. Sobre como ela claramente estava interessada nele aquela noite. Eu estava certo. Mas eu não terminei as coisas com ela por causa do Nathan especificamente. Eu terminei as coisas por causa do que o comportamento dela aquela noite me mostrou sobre quem ela era como pessoa. Megan estudou meu rosto como se estivesse procurando rachaduras na minha compostura. Você realmente não liga que ela tá com ele agora? Eu realmente não. Uau. Eu achei que você ficaria pelo menos um pouquinho presunçoso sobre ser provado certo. Eu ri. Por que eu ficaria presunçoso sobre desviar de uma bala? Depois do almoço, eu andei pelo centro. Por um tempo. Pensando nos últimos meses. Eu me joguei no trabalho e fui promovido para gerente sênior de projetos.
Eu reconectei com velhos amigos que eu negligenciei durante o relacionamento. Eu comecei a ir pra academia regularmente. Não porque eu tava tentando impressionar alguém, mas porque eu realmente curtia. Eu até fiz uma viagem de fim de semana para visitar meu primo em Portland, só porque eu senti vontade. Pela primeira vez em anos, minha vida era inteiramente minha. Naquela noite, eu tava lendo no meu sofá quando alguém bateu na minha porta. Eu não tava esperando ninguém, e eram quase 9 horas. Eu olhei pelo olho mágico e vi Lauren no corredor. Ela tava segurando o que parecia um envelope Manila. Eu abri a porta, mas não convidei ela para entrar. Oi, ela disse. Oi. Eu tenho algumas coisas que pertencem a você. Ela levantou o envelope. Correspondência que foi encaminhada para o meu novo lugar e algumas outras coisas que eu encontrei enquanto arrumava. Você podia ter só deixado com o gerente do prédio. Eu queria falar com você. Sobre o quê? Ela olhou para além de mim pro apartamento. Posso entrar? Só por 1 minuto. Contra meu melhor julgamento, eu dei um passo pro lado e deixei ela entrar. Ela olhou ao redor da sala, absorvendo as mudanças que eu fiz. Parece bom, ela disse. Diferente, mas bom. Obrigado. Ela me entregou o envelope e sentou sem ser convidada no meu sofá novo. Megan te contou sobre Nathan e eu. Ela mencionou. Você não vai perguntar há quanto tempo a gente tá juntos? Não importa. Desde 2 semanas depois que você e eu terminamos. Eu abri o envelope e comecei a separar o conteúdo. Uma conta de banco, uma assinatura de revista, um cartão de aniversário da minha tia. Você tá tentando me deixar com ciúme ou provar um ponto? Eu perguntei sem olhar para cima. Eu tô tentando pedir desculpas. Isso me fez olhar para ela. Por o que especificamente? Por tudo. Por aquela noite com Nathan. Por mentir para você e para mim mesma sobre o que eu tava fazendo. Por desperdiçar 2 anos da sua vida. Você não desperdiçou meu tempo. Eu aprendi muito. Tipo o quê? Eu deixei a correspondência de lado e realmente olhei para ela. Ela parecia menor de algum jeito. Mais jovem. Como se a confiança que ela sempre carregava tivesse sido substituída por algo mais incerto. Eu aprendi o que eu não aceito num relacionamento. Eu aprendi como respeito parece e se sente. Eu aprendi a diferença entre ser paciente e ser um capacho. Ela acenou devagar. Nathan me contou o que ele disse para você aquela noite. Sobre como eu tava agindo. Ele foi honesto. Eu apreciei isso. Ele disse que você lidou com a coisa toda com mais classe do que ele teria. Eu olhei para Lauren por um longo momento, o envelope ainda na minha mão. Agradeci pela honestidade, mas não tinha mais nada para dizer. Ela se levantou devagar, como se esperasse que eu mudasse de ideia, mas eu só abri a porta. Boa sorte, eu disse. Ela acenou, os olhos baixos, e saiu sem olhar para trás. A porta fechou com o mesmo clique suave de meses atrás, mas dessa vez não tinha peso nenhum. Eu voltei pro sofá, abri o livro onde tinha parado, e continuei lendo. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio do apartamento era exatamente o que eu queria.